Capítulo 13. As Prímulas. A senhorita Murray ia agora 2 vezes à igreja, pois amava tanto a admiração que não suportava perder uma única oportunidade de obtê-la. E tinha tanta certeza dela, onde quer que se mostrasse, que se Harry Melvin e o Sr. Green não estivessem, com certeza haveria alguém presente que não ficaria insensível aos seus encantos, além do reitor, cuja condição oficial em geral o obrigava a comparecer, e se o tempo permitisse as duas, ela e sua irmã costumavam voltar a pé para casa. Matilda, porque detestava o confinamento da carruagem. Ela, porque detestava a sua privacidade e gostava da companhia que dava vida à primeira milha do caminho entre a igreja e o portão do parque do Sr. Green, perto do qual começava o caminho particular até Horton Lodge, que corria na direção oposta quando a estrada conduzia num curso direto à mansão ainda mais distante do Sr. Hugh Melvin. Assim, sempre haveria uma oportunidade de ser acompanhada até ali, ou por Harry Melvin, com ou sem a senhorita Melvin, ou pelo Sr. Green, com talvez uma das suas irmãs, ou as duas, ou algum cavalheiro visitante que estivesse hospedado. Se eu caminhava com as jovens damas, ou seguia de carruagem com seus pais, ia depender do capricho delas. Se decidissem me levar, eu ia. Se por razões que só elas conheciam, decidissem ir sozinhas, eu me acomodava na carruagem. Eu gostava mais da caminhada, mas um senso de relutância em impor a minha presença a qualquer um que não a desejasse, sempre me mantinha passiva nessa e em outras ocasiões similares. E nunca perguntei as causas dos seus caprichos variáveis. De fato, era essa a melhor política, porque se submeter e obsequiar eram as tarefas da preceptora, e a das alunas era atender aos seus próprios prazeres. Mas quando eu andava, em geral, a primeira parte da viagem era um grande desprazer para mim. Como nenhuma das damas e cavalheiros acima mencionados me notava, era desagradável andar ao lado deles, como que ouvindo o que diziam ou desejando passar por um deles, enquanto eles falavam através de mim. E se ao falar seus olhos por acaso caíam em mim, era como se estivessem olhando o vazio, como se não me vissem ou desejassem muito fazer parecer que não me viam. Também era desagradável caminhar atrás e assim parecer reconhecer
a minha própria inferioridade. Na verdade, eu me considerava praticamente tão boa quanto o melhor deles e desejava que soubessem que eu o era e não que imaginassem que eu me considerava uma reles doméstica que conhecia bem o seu lugar e por isso não caminhava ao lado deles. Embora aquelas finas damas preferissem ter-me com elas e até condescendesse em conversar comigo quando não houvesse companhia melhor à mão. Assim, quase tendo vergonha de confessar, não me dei pouco trabalho nos meus esforços, se me mantinha ao lado deles, de parecer perfeitamente inconsciente ou indiferente à sua presença, como se estivesse absorvida por completo nas minhas próprias reflexões ou na contemplação dos objetos circundantes, ou, se me deixavam ficar para trás, seria algum pássaro ou inseto numa árvore ou flor o que atraía a minha atenção, e depois de tê-lo examinado, continuava sozinha a minha caminhada, em passo descansado, até quando minhas pupilas se tivessem despedido dos companheiros e entrassem no silencioso caminho particular. De uma dessas ocasiões eu me lembro particularmente bem. Era uma linda tarde, perto do fim de março. O Sr. Green e suas irmãs tinham mandado a carruagem de volta vazia para apreciar o sol e o ar balsâmico num passeio até a casa ao lado dos visitantes. O capitão alguém e o tenente alguém mais, 2 dandies militares, e as senhoritas Murray, que, claro, decidiram se juntar a eles. Era um grupo muito agradável para Rosalie, mas, como não consegui considerá-lo igualmente agradável para o meu gosto, logo me deixei ficar para trás e comecei a botanizar e entomologizar ao longo dos barrancos verdes e cercas vivas em flor, até que o grupo estivesse a uma distância considerável à minha frente e eu conseguisse ouvir o canto de uma cotovia feliz. Então, o meu espírito de misantropia começou a se desmanchar sob o ar puro e suave e o sol cordial. Em seu lugar surgiram pensamentos tristes da primeira infância e anseios pelas alegrias perdidas ou por um futuro mais brilhante, enquanto meus olhos vagavam sob as margens íngremes cobertas de grama nova e plantas de folhas verdes, e superadas pelas cercas vivas em flor. Eu ansiava intensamente por uma flor conhecida que me pudesse lembrar os vales cobertos de florestas ou as encostas verdes da minha terra. Evidente, os pântanos marrons estavam fora de questão. Tal descoberta, sem dúvida, teria feito meus olhos jorrarem lágrimas, mas agora era uma das minhas grandes alegrias.
Afinal, avistei no alto, entre as raízes retorcidas de um carvalho, 3 lindas prímulas, surgindo tão docemente do seu esconderijo que as lágrimas começaram a correr diante daquela visão. Mas elas estavam tão lá no alto, acima de mim, que tentei em vão colher uma ou 2 para sonhar e levar comigo. Não conseguiria alcançá-las a menos que subisse no barranco, o que não pude fazer por ter ouvido um passo atrás de mim naquele momento. Estava a ponto de me afastar quando fui surpreendida pelas palavras. Permita-me colhê-las, senhorita Gray, faladas num tom grave e baixo de uma voz conhecida. As flores foram colhidas imediatamente e entregues na minha mão. Era naturalmente o Sr. Weston. Quem mais iria se dar tanto trabalho por minha causa? Agradeci a ele, não sei dizer se fria ou calorosamente, mas estou certa de que não expressei nem a metade da gratidão que sentia. Talvez fosse bobagem sentir gratidão, mas me pareceu naquele momento que era um exemplo notável de sua bondade, um ato de bondade que eu não poderia pagar, mas nunca iria esquecer. Tão absolutamente desacostumada de receber essas delicadezas, tão pouco preparada para esperá-las de alguém num raio de 50 milhas de Horton Lodge. Ainda assim, isso não evitou que eu sentisse certo desconforto na sua presença e partir para seguir minhas alunas com um passo bem mais rápido que antes, embora talvez, se o Sr. Weston tivesse entendido a sugestão e me deixado passar sem mais uma palavra, eu poderia tê-la repetido 1 hora depois. Mas ele não o fez. Um passo mais rápido para mim era para ele um passo normal. As jovens deixaram a senhorita sozinha, disse ele. Estão ocupadas com uma companhia mais agradável. Então não se preocupe em alcançá-las. Diminuí o passo, mas logo em seguida lamentei. Meu companheiro não falou e eu não tinha nada nesse mundo para lhe dizer. E temia que ele estivesse com o mesmo problema. Mas ele finalmente quebrou o silêncio, perguntando com certa aspereza tranquila, que lhe era peculiar, se eu gostava de flores. Gosto muito, respondi, principalmente das flores silvestres. Gosto de flores silvestres, disse ele. Não gosto das outras, porque não tenho associações pessoais ligadas a elas, com exceção de 1 ou 2. Quais são suas flores favoritas? Prímulas, jacintos e flores do campo. Violetas não? Não, pois, como diz você, não tenho nenhuma associação pessoal com elas. Não existem violetas entre as colinas e vales da minha terra. Para a senhorita, deve ser um consolo ter um lar, senhorita Gray, observou o meu companheiro,
depois de uma pausa curta. Ainda que remota e pouco visitada, ainda assim é uma esperança. É tão grande que acredito não poder viver sem ela, respondi com um entusiasmo de que me arrependi de imediato, pois pensei que devia ter parecido incrivelmente tola. Oh, claro, poderia sim, disse ele com um sorriso pensativo. Os laços que nos ligam à vida são mais fortes do que a senhorita imagina, ou que imagina qualquer pessoa que não tenha sentido a força com que alguém pode ser arrastado sem se romper. A senhorita poderia ser infeliz sem um lar, mas viveria e sem a infelicidade que supõe. O coração humano é como borracha, um pouco faz inchar, mas muito não faz romper. Se pouco mais que nada o perturba, um pouco menos que tudo será suficiente para rompê-lo. Tal como nos membros externos do nosso corpo, existe uma força vital inerente a eles que o fortalece contra a violência externa. Todo golpe que o abala serve para temperá-lo contra um golpe futuro. Como o trabalho constante endurece a pele da mão e fortalece os músculos em vez de consumi-los, de forma que o trabalho árduo, que poderia escoriar a palma da mão de uma dama, não produz impressão sensível na de um camponês no arado. Falo por experiência, em parte a minha própria. Houve tempo em que pensei como você, pelo menos estava totalmente convencido de que o lar e suas afeições eram as únicas coisas que tornavam a vida tolerável, que se privado delas, a existência se tornaria um peso difícil de ser suportado. Mas agora não tenho lar, a menos que a senhorita dignificasse com esse nome meus 2 cômodos alugados em Horten. E há menos de 12 meses perdi o último e mais querido dos meus primeiros amigos. E ainda assim eu não só vivo, como não estou completamente privado de esperança e conforto, mesmo para esta vida. Embora deva reconhecer que raras vezes entro numa casa humilde no fim do dia e vejo seus moradores reunidos em paz em torno de sua alegre lareira, sem uma sensação quase de inveja de sua alegria doméstica. O Senhor ainda não conhece a felicidade que está à sua frente, disse eu. Está agora apenas no começo de sua viagem. O melhor da felicidade, respondeu ele. Já tenho o poder e a vontade de ser útil. Chegamos então a uma porteira que ligava a uma trilha que levava a uma casa onde, suponho, o Sr. Weston pretendia se fazer útil, pois ele imediatamente se despediu, cruzou a porteira e seguiu pelo caminho com seu passo firme e ligeiro, deixando-me a ponderar suas palavras enquanto seguia sozinha o meu caminho.
Já tinha ouvido antes que ele havia perdido a mãe, não muitos meses antes de sua chegada. Ela então fora a última e mais querida dos seus primeiros amigos, e ele não tinha lar. Tive pena dele do fundo do coração. Quase chorei de simpatia. E isso, pensei, explicava a sombra de prematura meditação que com tanta frequência lhe sombreava o senho e obtinha para ele a reputação de temperamento melancólico e rabugento, dada a ele pela senhorita Murray e por toda a sua família. Mas, pensei, ele não é tão infeliz como eu seria sob tamanha privação. Leva uma vida ativa e tem diante de si um amplo campo de empenho. Faz amigos e também vai construir um lar, se assim o desejar, e sem dúvida vai desejar. Deus permita que a parceira desse lar seja digna de sua escolha e crie um lar feliz, o lar que ele merece ter. E como seria ótimo, mas não importa o que pensei. Comecei este livro com a intenção de não esconder nada, para que aqueles que gostassem dele pudessem ter o benefício de examinar o coração do próximo. Mas temos alguns pensamentos que todos os anjos no céu são convidados a ver, porém não os homens que são nossos irmãos, nem mesmo o melhor e o mais bondoso entre eles. Nesse momento, os Green haviam seguido para o próprio lar e as moças Murray tinham entrado na trilha privada, onde corria segui-las. Encontrei as duas numa discussão animada sobre os respectivos méritos dos dois jovens oficiais, mas ao me ver, Rosalie se interrompeu no meio de uma frase para exclamar com alegria maliciosa: "Oh, senhorita Grey, afinal você chega, não é? Não surpreende que tenha se deixado ficar atrás por tanto tempo. E não surpreende você defender tão vigorosamente o Sr. Weston quando falo mal dele. Agora vejo tudo. Ora, senhorita Murray, não seja tola, disse eu, tentando um sorriso bem-humorado. Você sabe que essa bobagem não vai me impressionar. Mas ela continuou falando coisas tão intoleráveis, ajudada pela irmã, com fixações adequadas, criadas para a ocasião, que julguei necessário dizer alguma coisa para me justificar. Que bobagem é essa? Exclamei. Se o caminho do Sr. Weston foi o mesmo que o meu por alguns metros, se ele resolveu trocar algumas palavras de passagem, o que há de tão notável nisso? Asseguro a vocês, nunca conversei com ele antes, só uma vez. Onde e quando? Gritaram impacientes. Na casa de Nancy. Você o encontrou lá, não? Exclamou Rosalie com um riso exultante. Ora, Matilda, descobri a razão por que ela gosta tanto de ir à casa de Nancy Brown.
ela vai lá namorar o Sr. Weston. Realmente não vale a pena desmentir. Eu só o encontrei lá uma vez, verdade. E como eu ia saber que ele viria por aqui? Eu estava irritada diante da alegria e das imputações vexatórias das duas, mas o desconforto não continuou por muito tempo. Quando se cansaram de rir, elas voltaram ao capitão e ao tenente, e enquanto discutiam e comentavam os dois, minha indignação se esfriou. A questão foi rapidamente esquecida e voltei meu pensamento para um canal mais agradável. Assim seguimos pelo parque e entramos no saguão. E quando subi as escadas para o meu quarto, tinha em mim apenas um pensamento. Meu coração estava cheio até a borda com um único desejo intenso. Depois de entrar no quarto e fechar a porta, caí de joelhos e ofereci uma oração fervorosa, mas não impetuosa. Seja feita a vossa vontade. Lutei para rezar até o fim, mas o que disse foi: Pai, todas as coisas são possíveis no Senhor, e pode ser a sua vontade. Por aquele desejo, por aquela oração, homens e mulheres me teriam desprezado, mas Pai, vós não desprezareis, disse eu e senti que era verdade. Pareceu-me que o bem-estar do outro era pelo menos tão ardentemente implorado quanto o meu próprio. Não, o desejo do meu coração era somente a felicidade desse outro. Talvez eu estivesse me enganando, mas essa ideia me deu confiança para pedir e força para esperar que não estivesse pedindo em vão. Enquanto as prímulas, guardei uma delas num copo no meu quarto até ficarem completamente secas, e a criada jogou-as fora. As pétalas de outra eu apertei entre as folhas da minha Bíblia. Ainda as tenho e pretendo guardá-las para sempre.